Olá pessoal, estamos iniciando a terceira sessão do nosso seminário do histórico empresarial, né? Na primeira sessão nós fizemos, além da abertura, nós falamos um pouco sobre a empresa Mapping, que foi uma loja de departamento que fez uma história muito bonita aqui no Brasil. E depois, na segunda sessão, nós falamos sobre a empresa Kodak, uma empresa que ela teve o seu apogeu, né, no início do século passado, e logicamente ela passou praticamente quase que todo o século passado no auge, né? E logicamente quando entramos nesse século XXI, as coisas não foram muito favoráveis a ele. Por outro lado, nós estamos agora seguindo em frente, abrindo, né, o conhecimento sobre outras empresas, outros segmentos, e que também tiveram o seu apogeu, e logicamente as coisas não foram como todos gostariam, porque no meio do caminho sempre há alguma coisa que você precisa tomar decisões. E normalmente o tomar decisões de eu pego a direita ou eu pego a esquerda é que vai fazer com que a minha empresa pode ir bem, pode estourar, a gente usa o termo estourar a boca do balão, né? Ser muito bem, como também podemos pegar uma estrada não asfaltada e com sérios problemas, e aí a gente pode sucumbir nesse processo. Mas vamos dar continuidade a esse processo. Primeiramente, queria me apresentar, né? Meu nome é Maurício Moura, sou bacharel em História pela Uninter. Eu tenho 3 livros publicados, livros esses mais focados na parte industrial. O motivo pelo qual eu adoro a história é entender como as coisas aconteceram, por que surgiram a empresa, o que elas queriam resolver, queriam sanar, porque na realidade toda a empresa nasceu com um único objetivo, além de ter o lucro, logicamente, mas atender a uma demanda, tá? A uma necessidade de clientes. Bom, feito isso, vamos dar continuidade, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a empresa Blockbuster, tá? Bom, Blockbuster foi uma empresa que ela fez uma mudança de comportamento muito grande, tá? Mudanças essas que fazia com que as pessoas tinham o prazer de ir revisitar as lojas para alocação de filmes, né? Ou seja, chegar ao finais de semanas, era tradicional você ter todos esses processos de você acompanhar, levantar, ir nas lojas, passar horas talvez, eu estou forçando um pouco a barra, mas passar um bom tempo para fazer isso daí. Bom pessoal, mas vamos lá. Então o que nós temos? A Blockbuster, se você pensar, há cerca de 20 anos atrás, escolher um filme numa locadora, hoje você tem a Netflix, você tem outras plataformas, né, que te dão uma condição de você no seu lar poder fazer essa locação dos seus vídeos, tá? Mas aí nós temos que pensar o seguinte: houve um período que as fitas eram VHS, e aí você tinha os filmes que você tinha o prazer de ir numa loja para escolher o filme que você iria assistir durante o final de semana e assim por diante, tá?
Na época, houve um ícone, o nome se dominava na rua, que era o Blockbuster. A empresa foi criada em um cenário bastante promissor, onde os reprodutores de videocassete, nós estamos falando de videocassete, eu acho que vocês jovens de hoje talvez não sabem nem o que é isso mais, mas se tornaram cada vez mais comuns nas casas das famílias, principalmente, logicamente, começou lá na Americanas, né? Além disso, Cook, que foi o fundador, usou a tecnologia a seu favor. O empreendedor equipou a loja com um sistema de computadorizado, né? Um sistema que usava o scan de código de barra. Hoje, uma coisa tão normal você falar do código de barra, se você pensar lá nos anos de 85, que foi quando começou, as coisas não eram tão simples assim, tá? Bom, e ele começou esse processo e num prazo relativamente muito curto, no prazo de 2 anos, até é bom citar isso, ele já tinha não uma loja, mas ele tinha 19 lojas, tá? A partir daí, Cook investiu ainda mais na experiência dos clientes, transformando as unidades Blockbuster em Big Store, ou seja, grandes lojas de atendimento, que é aquela foto que nós mostramos agora há pouco, variedade de títulos, de venda de produtos complementares para filme. Então, isso daí, a Blockbuster entendia que era interessante era um prazer você ir numa loja, escolher filmes, então eles focaram nessa linha, tá? Então, chamada de Blockbuster Video, a empresa nasceu em Dallas no dia 19 de outubro de 1985, foi fundada por David Cook, que na época tinha apenas 29 anos, ou seja, um garoto, né? Abriu a primeira unidade com estoque de 8.000 fitas VHS, para oferecer aos seus clientes um serviço de aluguel de filmes e games, né? Ele conseguiu deslanchar seu negócio no prazo de 2 anos, que foi aquilo que nós falamos. Em pouco tempo, em 2 anos, ele já tinha 19 lojas. Ele operava no conceito Big Store, onde havia grandes lojas promocionais bombásticas e grande quantidade de lançamento. O foco era lançamento. Então, como essa moça está aí vendo vários filmes, avaliando qual que ela iria levar para casa. E, logicamente, você tinha um cadastro que você preenchia e esse cadastro te permitia você levar e você pagaria, logicamente, quando você entregasse o produto. No caso da Blockbuster, muitas vezes aqui já no Brasil, você já começou a ter você pagava antes e ele fez uma forma muito simplória de entrega. Muitas vezes as pessoas entregavam à noite, então tinha um espaço que você jogava a fita e pelo próprio código de barra ele já dava a leitura, né, que você estava devolvendo e assim por diante. Então, a Blockbuster, as famílias se encontravam num ambiente acolhedor, inovador, que atraía olhares de quem passava, porque era muito bonita a fachada, né? Foi assim que em pouco tempo a rede já tinha 200 lojas espalhadas pelos Estados Unidos, quando foi vendida em 1987 para o milionário Wayne Izenga, que foi o que realmente fez ela dar o pontapé final, né? Ou seja, estourar a boca do balão, cuja fortuna provinha do ramo da limpeza urbana. Bom, sob a liderança de Izenga, a Blockbuster começou a fazer um plano de expansão internacional, colocando sua prática de estratégia de aquisição. Ao longo dos anos, a companhia comprou redes de lojas como Arrows, Sound Waterhouse, Music Plus e Super Club Retail Entertainment. Em 88, se tornou a principal cadeia de vídeo da América, com cerca de 400 lojas. Tá? Nesse momento, a expansão internacional começou, tornando Blockbuster uma gigante do segmento de locação de vídeo. Seu escritório foi mudado de Dallas para Fort Lauderdale, na Flórida, e ainda naquele ano foram abertas mais 100 lojas, né? Após entrar no mercado de Londres, iniciar suas operações também no Canadá e lançar um inteligente sistema de franquia, a empresa se tornou ainda mais gigante e atraiu a atenção da Viacom, um dos maiores grupos de entretenimento do mundo, inclusive até de hoje, né? E é parceiro do Tri Curioso através da MTV. Bom, enfim, toda essa atenção levou um negócio bilionário da compra que ocorreu em 94. Então você vê, nasceu em 85,
foi vendido em 87 e de 87 foi até 94, quando a Viacom desembolsou 8,4 bilhões de dólares. Nesse ano a empresa já tinha 4.500 lojas funcionando pelo mundo. Então vocês veem o gigantismo que tinha, né? Como era gigante esse grupo. Foi então que em 1996 a empresa mudou do nome para Blockbuster Corporation, né? Já as lojas de varejo perderam a palavra vídeo e também era lançada apenas Blockbuster. Era o único nome, Blockbuster, todo mundo sabia o que era. Não precisava mencionar que era vídeos, né? No início da popularização do DVD, uma parcela com a Sony, uma parceria, desculpe, com a Sony foi firmada, onde promoções eram divulgadas e uma nova era se iniciava aí, tá? Então, a Blockbuster, ela se deslanchou pelo mundo afora, abrindo 4.500 lojas. Então, em 1997, a sede da empresa voltou para Dallas, até porque agora já mudou o sócio, né? Voltou para Dallas. Já em 99, a Blockbuster foi eleita a 13ª marca mais reconhecida dos Estados Unidos, ao participar de uma lista com mais de 2.000 empresas. Isso nós estamos falando de Coca-Cola, Pepsi-Cola, estamos falando de empresas renomadas, e ela ficou entre a 13ª, para você ter uma ideia do gigantismo que eles tinham, tá? Começaram a surgir os primeiros sistemas de distribuição de filmes através da cabo, telefonia. Hoje que nós estamos falando de net, nós estamos falando dessas via a Sky, essas que tem hoje, começaram já no início de 2000. Então nós estamos falando aí 97 para 2000 já começou esse processo. Começaram a surgir esse sistema de distribuição de filmes através de cabo e assim por diante. Assim, forçando a organização a repensar o seu futuro. Bom, antigamente nós não tínhamos nada disso, as pessoas eram obrigadas a fazer o quê? Ou ela ia lá na minha loja pegar um filme para poder ver em casa, ou ela via os filmes da TV aberta. Então era isso que você tinha na época, né? Então hoje as coisas se mudaram bastante, assim forçando a organização a repensar o seu futuro, tá? Bom, quando o aluguel online de DVD se iniciou, todo o conceito da Blockbuster se torna um momento de locar o filme algo prazeroso. Pelo menos na cabeça da direção, eles entendem que era prazeroso ir escolher o filme. Então, esse conceito agradável que começou a cair por terra, porque a comodidade começou a ser mais importante do que o prazer de ir até o local para escolher, né? Esse foi o principal motivo da Blockbuster ter perdido tanto tempo relutando em mudar o seu modelo de negócio. Então, muitas vezes, você está vendo que o mundo está mudando, as coisas estão acontecendo, mas você fica firme naquele seu pensamento. Quando nós vimos lá na primeira sessão, que nós falamos de cheirar o novo, ou seja, o que o mercado está dizendo, o que está acontecendo, então isso é muito importante. Tá? Então, além disso, o atraso na devolução dos DVDs também fazia parte de 15% de faturamento. Se eu entrego o meu vídeo, em vez de entregar no domingo à noite, entregar na terça, na quarta ou na quinta-feira da semana seguinte, eu tinha uma taxa, e isso fazia parte do faturamento, e isso era muito importante para eles, né? Então, quando a gente começa a falar que começa a ter novos horizontes, começa a ter novas plataformas, a partir daí começou a nascer Netflix, nascer a própria NET, a Sky e assim por diante. Então, em paralelo ao grande sucesso da Blockbuster, nascia a Netflix. A empresa foi criada, a Netflix, em 97, com Marcus Randolph e Reed Hastings e Mitch Lowy, com o serviço de entrega de DVD pelo correio. Na realidade, ele fazia a entrega do DVD no correio. Na época, os empreendedores entendiam que as fitas VHS eram frágeis demais para ficar sendo despachadas. Já com o DVD, as coisas se tornou bem mais pequeno, bem mais fácil, oferecendo uma opção menor e mais leve e totalmente inovadora para a época, né? A proposta da Netflix era simples. No início, os usuários alugavam um site, os títulos por preço separado. Alguns meses depois, a empresa lançou o sistema por assinatura por um valor mensal de praticamente 22 dólares. Os consumidores tinham acesso a diversos filmes, sem cobrança de multa e data fixa de entrega, tá?
Os títulos eram entregues diretamente no endereço escolhido. Para colocar em prática esse novo modelo de assinatura, a Netflix refez a engenharia de seu site e adaptou seu software. Em apenas um ano negociou o faturamento e já começou a atingir $1 milhão. Em 99 chegou a 5 milhões de faturamento, apesar do crescimento ainda ser muito instável financeiramente. A gente ouve falar muito que a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix. E aí ela recusou isso, ela recuou dessa possibilidade. Por quê? Porque não ia de encontro ao que eles estavam imaginando, que é aquilo que nós falamos. Eles entendiam que o prazer de você ir na loja e escolher o filme era mais vantajoso do que o prazer da comodidade de escolher um filme na sua residência. Bom, os executivos discutiram sobre essa compra, né, no ramo de aluguel. O valor oferecido era de 50 milhões. Olha só, nós estamos falando que a Netflix foi oferecida em 99, em 2000 no caso, em 50 milhões de dólares para Blockbuster. Para ela, isso era fichinha, até porque ela já tinha um faturamento algo em torno de 6 bilhões de dólares. Então, não era nada. Mas nós temos que pensar que muitas vezes o próprio ouvinte pode pensar assim: ah, mas nossa, que burrada que a Blockbuster fez de não ter comprado a Netflix. Nossa, hoje a Netflix é essa potência que está por aí. Só no ano passado, de investimento para fazer filmagem, fazer filmes para ela própria, tinha um orçamento de 18 bilhões de dólares, né? Isso a Netflix. Então, quer dizer, uma empresa que cresceu absurdamente e de repente a Blockbuster podia ser o dono. E nada, ela perdeu o tempo, perdeu o espaço. Mas nós temos que pensar o seguinte: houve uma mudança de comportamento na Netflix. Em 2000, a Netflix ela era o quê? Ela entregava os filmes via correio. O processo dela que nós enxergamos hoje de ter essa plataforma, ele só veio em 2002, ou seja, 2 anos depois. Talvez, se tivesse oferecido para a Blockbuster com essa nova plataforma, com esse novo conceito, talvez eles teriam comprado. Eles não iam ser tão bobinhos assim, eles iriam comprar. Mas, de qualquer forma, não podemos dizer que a Blockbuster não comprou a Netflix porque são cabeça gorda. Não é isso, tá? Isso fica muito claro. Então, a Netflix, nesse período aí de 2000, ela registrava 420 mil assinantes, né? Mesmo sem ter adquirido a compra, continuou se desenvolvendo, porque ela, na realidade, para poder crescer, precisa de dinheiro. Aí entra, em 2002, as ações da Netflix começaram a crescer e foram negociadas na Nasdaq, Bolsa de Valores de Nova York. Além disso, seu número de assinantes saltou para 600 mil. Com a expansão acelerada, ela atingiu em 2004 500 milhões de faturamento. Para quem estava falando em 5 milhões, veja o quanto que já não subiu. Um ano depois, o número de assinantes já passou para 4,2 milhões. Tá? Do DVD ao streaming, foi em 2007. Eu tinha comentado que foi 2002, mas eu me enganei, foi 2007. Em 2007, a Netflix tomou a decisão que mudaria o mercado. Foi aí que ela estourou, né? A empresa abandonou o serviço de aluguel de DVD e lançou sua própria plataforma de streaming. Nela, os assinantes poderiam assistir séries e filmes instantaneamente pelo computador, pela televisão, pelo Sky e assim por diante. A partir daí, a empresa teve um crescimento considerável por ano. Foi então que o desespero tomou conta e tardiamente, aí entra o tardiamente, a Blockbuster começou-se a reinventar ao criar canais de entrega como quiosque, correio, internet. Isso além de trazer sistemas que as pessoas pudessem assistir diretamente pelo celular, televisão e computadores conectados à internet. Para reduzir custos, inúmeras lojas foram fechadas e alguns mercados foram abandonados, principalmente na Europa. Porém, nada disso foi o suficiente para revitalizar a Blockbuster. E em setembro de 2010, ela pediu concordar. Então vocês veem, gente, uma empresa que faturava 6 bilhões de dólares em 99 e 2000, em 2010 ela pede concordata.
Isso é para vocês entenderem que como que as coisas podem acontecer. Um caminho que você toma errado pode trazer circunstâncias não agradáveis, tá? A importância da transformação. Nós estamos falando que nós temos que estar cheirando o novo constantemente. Então, depois de se tornar referência mundial na indústria de filmes, a Blockbuster fechou suas portas. A companhia que concentrava em aumentar o número de lojas e crescer mais e mais modelo convencional da locação de vídeo, não conseguiu uma estratégia para competir com os novos concorrentes. São estratégias diferentes, são produtos diferentes, e são produtos que vêm a mudar o comportamento das pessoas e, consequentemente, a mudança de paradigmas. Nós temos que pensar, é a mesma coisa da Olivetti. A Olivetti, com a sua máquina de escrever, ela ficou focada na máquina de escrever por muito tempo, vendo que estava crescendo os computadores pessoais. Quando ela começou a enxergar isso, já era tarde. Então, ela já estava sucumbida e já tinha marcas que eram bem mais poderosas, né? Então, mesmo fechando uma gigantesca quantia de lojas, não foi possível renegociar suas dívidas e a falência foi decretada. Assim, Dick Network, empresa provedora da televisão via satélite, comprou essa empresa por 228 milhões. Olha só, ainda comprou mais pela marca, né? E implantou um sistema de aluguel de filmes e programas de televisão chamado Blockbuster Movie Pass, onde você pode tanto assistir pela internet quanto pedir pela produção e entregue pelo correio. Por que Blockbuster tem esse nome? É uma coisa interessante, Blockbuster, né? Blockbuster, literalmente, ele quer dizer arrasa quarteirão, né? Então, sua origem vem da Segunda Guerra Mundial, quando as primeiras bombas cujas capacidades de destruição, chamada de Bust, realmente acabava com o quarteirão inteiro, né? Foi então que Hollywood, com seus tempos de glória, arrastava multidões para assistir filmes que eram apelidados de blockbuster, né? Logo, a palavra tornou-se um sinônimo de sucesso no mundo cinematográfico. E a videolocadora aproveitou e deixou, né, para construir o seu império. Bom, esse trabalho teve várias frentes, mas as principais referências eu coloco aqui, que eu peguei esse material também da Amanda Carnavarro, que é uma jornalista, e o material que eu recolhi foi de 2018. Eu também peguei do The Time de 2020, onde você tinha também todo um material bastante robusto para poder falar da Blockbuster e assim por diante. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter outras empresas que nós vamos falar. Essa é a terceira, então nós já vimos o Mapping, as lojas Mapping, vimos a Kodak e agora falamos da Blockbuster, né? Então, é importante a gente começar a entender o que está por trás dessas situações, porque essas empresas nasceram e cresceram muito rápido. Por quê? Porque elas cresceram muito rápido, simples. Elas atenderam a uma necessidade, só que ela ficou nesse modelo por muito tempo. E a gente tem que pensar que o mundo gira, a tecnologia estão sempre alterando. E se eu não acompanhar a tecnologia, eu estou fadado à morte, porque outros vão vir com uma mensagem, com um produto muito mais simples, mais barato, porque todo mundo quer coisa barata e qualidade, né? Então, se eu tenho um produto com qualidade, mais barato, tranquilamente é aí que eu vou focar. E o cliente, ele vai, logicamente, dar o seu privilégio para quem buscou inovação e custo. Lembre disso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.